Oi, gente! Hoje o papo é sobre relacionamento tóxico. Eu já falei sobre isso lá no meu Insta, mas resolvi regravar esse vídeo aqui pro YouTube porque esse é um dos temas que eu mais recebo perguntas e dúvidas e porque é um dos temas que eu mais atendo também no consultório. E, além disso, o fato da gente falar muito sobre esse tema na mídia, né, tá super falado, não significa que a gente consiga, de forma conceitual, transferir aquilo para nossa realidade. É isso que eu acabo vendo nas dúvidas que eu recebo. Então, a gente vai falar de 8 pistas práticas para identificar um relacionamento tóxico. Essa dificuldade de identificar, ela é absolutamente normal, né? Eu vou dizer para vocês que eu já vivi relacionamento tóxico, sou psicóloga há quase 20 anos e tive dificuldade de identificar. Porque a gente não vai falar aqui de um relacionamento que envolve a violência física ou a violência verbal muito declarada, né? Que aí, nesse caso, fica muito mais fácil identificar. A gente vai falar de um tipo de toxicidade na relação que é bem mais sutil. Né, que a gente passa pelo sofrimento, mas pode não conseguir localizar, pode confundir, pode se perguntar, será que eu não estou exagerando? Tá? E vamos falar de qualquer tipo de casal, tá? Pode ser um casal hétero, pode ser um casal de 2 meninos, 2 meninas. Claro que relacionamento tóxico muitas vezes está ligado as questões do feminino e da violência contra a mulher, mas isso exige uma análise mais cuidadosa, então depois eu vou fazer talvez um vídeo só sobre isso. Hoje a gente vai falar de qualquer tipo de casal e desse relacionamento onde não envolve violência física, nenhuma violência verbal muito direta, tá bom? Então vamos às pistas. A primeira pista é a autorrepressão. Então, antes da relação, você era uma pessoa expansiva, com amigos, com familiares, e aí quando você tá com o seu parceiro ou sua parceira, você começa a ficar mais contido ou mais contida. Você começa a medir as palavras ou os comportamentos para evitar algumas reações do tipo raiva. Essa raiva pode vir manifesta na forma da explosão mesmo, ou pode vir manifesta na forma de mau humor ou de irritabilidade. Ou então para evitar o sarcasmo, que é um tipo de raiva disfarçada. Só que no sarcasmo tem aquela tirada inteligente, né? Ele aparece com uma certa sagacidade envolvida, mas no fundo esconde uma amargura. Ou para evitar o comportamento passivo-agressivo, que é o famoso gelo, sabe? Quando a pessoa se afasta, fica de cara feia, ou então só fica mais frio com você. Esse é um comportamento que a gente chama de comportamento passivo-agressivo. Se com frequência, tudo que a gente vai falar aqui, lembrando, são aspectos que devem ser observados no tempo. Então, se eles acontecem com regularidade, independente do momento em que o casal está, fique atenta que o seu relacionamento pode estar num caminho que não é muito saudável. A segunda pista é o humor depreciativo. Gente, eu sou uma das pessoas mais a favor do humor, não só nos relacionamentos, como na vida. Eu acho que o humor facilita muito a vida da gente. Só que o humor depreciativo é aquela crítica, a pessoa tá sempre te colocando para baixo, só que isso vem em forma de uma piada, de uma brincadeirinha. E aí no momento em que você se incomoda com essa brincadeirinha, você vai ouvir frases do tipo, poxa, mas você não tem senso de humor? Era só uma brincadeira. Essas brincadeiras que têm esse caráter depreciativo e normalmente acontecem na frente de outras pessoas e pegam sempre nas mesmas características, é também um sinal de relacionamento abusivo. Terceira pista, controle e manipulação. O controle, muito mais fácil de identificar, né? Então, a pessoa começa a colocar várias regras para você. Não quero que você saia dessa forma, não quero que se encontre com tal pessoa, esse seu grupo de amigos não é bacana. Então, onde você tá, que horas você volta, né? Toda hora entrando em contato para saber onde você tá, o que você está fazendo. Então, o controle é o excesso de regras para você existir dentro daquela relação. Quando a gente fala de manipulação, significa que esse controle ele acontece de uma forma disfarçada, não é tão direta. E um dos disfarces muito frequente é o tal do ciúme. A gente, na nossa cultura, glamoriza muito, gente, o ciúme, né? Muito a gente ainda acha que ciúme é prova de amor. Prova de amor, gente, é respeito, trocas recíprocas e dignas, é parceria na relação. Ciúme
prova de amor. Controle e manipulação, terceira pista, check. A quarta pista é o isolamento social. Então você começa a frequentar menos lugares que você frequentava antes da relação, a ter convívio diminuído com a sua família, com seus amigos. E esse isolamento social, muitas vezes, não acontece, eu diria que talvez na maioria das vezes, ele não acontece de forma abrupta, de uma hora para outra. Ele vai acontecendo gradativamente. No começo da relação, gente, a gente tá ali no momento da paixão, né, inundado de hormônios, a outra pessoa é o objeto do nosso desejo imediato. É normal o nosso tempo estar mais dedicado para aquela paixão. Mas esse momento inicial, ele tende a ter uma durabilidade X, né? E com isso, com o tempo, a gente vai retomando a nossa rotina, graças a Deus, né? Senão ninguém trabalhava, ninguém vivia, ninguém fazia mais nada além de se apaixonar. A paixão é muito bom, mas a gente tem que viver outras coisas também. E aí você percebe que mesmo depois desse momento, gradativamente você deixou de frequentar lugares que você frequentava, você diminuiu o seu convívio com amigos, com familiares. É muito comum que essa diminuição também não aconteça de uma forma direta, do tipo, não quero que você saia com esse amigo, não quero que você visite a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, o que quer que seja. É mais comum de acontecer lá na forma da manipulação. Por exemplo, você tem uma festa para ir da sua família. E aí, essa festa é interessante e importante para você. Só que aí, a pessoa com quem você está se relacionando propõe uma viagem romântica a dois, maravilhosa, e essa viagem vai acontecer quando? Justamente no mesmo dia da festa. Percebem? Vez por outra, você trocar um evento por um encontro a dois é ótimo, porque encontro a dois é maravilhoso. Mas comece a prestar atenção se isso não acontece sempre em concorrência com alguma outra atividade da sua vida social individual. Porque aí a gente tem mais uma pista, check. A próxima pista, o relacionamento é sempre uma montanha-russa. Ou seja, ou vocês estão brigando intensamente, ou vocês estão em lua de mel fazendo sexo incrível. Gente, o sexo da reconciliação, eu sempre digo que ele tem alguma coisa de diferente, né? Ele é especial. Porém, se o seu relacionamento ele só transita entre essas duas polaridades, né? Ou tá muito ruim, ou está muito bom, excelente, tem algo para analisar, né? É possível que ele não esteja num caminho saudável. E aí, mais uma pista, check. Pista número 6, não tem um sentimento de parceria, né? Você não consegue dividir com o outro o que é individual, né? Você sempre está ali para apoiar as conquistas da outra pessoa, a outra pessoa divide as frustrações e as alegrias com você, mas quando você vai fazer isso, você não sente abertura. E aí chega um momento da relação que você passa a nem compartilhar mais coisas que são muito individuais suas, assim, você consegue só discutir coisas que são do casal. Então você tem um novo aprendizado, uma nova conquista, uma nova descoberta, ou mesmo uma frustração, você escolhe até outra pessoa para conversar sobre isso, porque não vai ter muita abertura ali do seu parceiro ou da sua parceira. A sétima pista você vai observar em você, que é o medo intenso, absurdo de que essa relação termine. Eu morro de medo de perder esse relacionamento. A todo momento eu sinto como se eu estivesse sob tensão, que algo pode acontecer, que o relacionamento vai se quebrar a qualquer momento. Eu acho que eu não posso viver sem ele ou sem ela. E aí eu gosto de uma frase da jornalista baiana Tia Má, que é oxigênio o nome dele, para você não poder viver sem? Então você pode, tá? Você pode viver sem esse relacionamento, principalmente se esse relacionamento te faz mal. Você pode viver melhor. Então preste atenção, porque esse medo muito intenso, ele sinaliza codependência emocional. Eu falei sobre codependência emocional, fiz uma série de vídeos lá no meu Instagram, tá? Então, se você não assistiu, dá uma passada lá, porque tem uma série mesmo, assim, sobre codependência e que a codependência normalmente desencadeia para um relacionamento tóxico ou para um relacionamento abusivo. E por fim, a última dica é se você precisa o tempo todo buscar justificativas para estar nessa relação.
Então o tempo todo você pensa, ele realmente é muito ciumento, me controla um pouco, mas pelo menos ele não me deixa sozinha no final de semana ou na quarta-feira do futebol. Ou ele tem realmente essas questões, mas pelo menos ele é honesto, né? Que é uma justificativa que eu já escutei. E, gente, ser honesto, tipo, não é motivo pra gente estar com ninguém, é o mínimo que a gente deve querer das pessoas com as quais a gente se relaciona em qualquer âmbito, seja namoro, amizade, casamento, né? Todas essas frases que começarem com pelo menos, toma cuidado, porque pode ser que o complemento dela seja pelo menos eu não estou sozinho ou sozinha. E aí o mais importante é investigar essa carência, porque a carência é o elemento que nos aprisiona no relacionamento tóxico, no relacionamento abusivo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, se te ajudou, compartilhe, porque ele pode ajudar outras pessoas. Você pode ter pessoas aí ao seu lado que estão vivendo essa situação. Então, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. A gente vai estar aqui toda semana discutindo um tema. Comente aqui embaixo se você conhece pessoas que vivenciam esse tipo de relacionamento, ou se você já vivenciou e como você fez para superar, porque o seu comentário pode ajudar alguém, pode dar um insight para alguém. Aqui a ideia é a gente criar uma comunidade em prol do bem-estar e das relações saudáveis. Um beijo, até a próxima!